A paz do Senhor Jesus, meu nome é Admilson Silva, sou pastor da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Não deixe também de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, em especial o estudo da Bíblia Sagrada capítulo por capítulo. Um estudo teológico, sistemático e também pastoral para a sua edificação. O tema de hoje, Gênesis capítulo de número 31. Gênesis capítulo de número 31 vai falar sobre o retorno de Jacó à terra de seus pais. O estudo de Gênesis também 31 vai mostrar o cumprimento da promessa do Senhor na vida de Jacó, apesar de todas as dificuldades e todas as circunstâncias que vamos ver no decorrer desse capítulo. Gênesis 30, nós terminamos Gênesis 30 falando sobre como Deus fez Jacó prosperar na terra de Labão, o seu sogro. Então Gênesis 31 já vai começar descrevendo o modo em que essa prosperidade na vida de Jacó, ela vai despertar, né? Essa prosperidade despertou um sentimento de inveja e de ressentimento nos filhos de Labão. Eles começaram a ver Jacó como aquele que havia se apossado dos bens de seu pai. Jacó, ele descobre, ele estava ciente de que os filhos de Labão estavam dos pensamentos, das intenções do filho de Labão com ele, e também já tinha percebido como seu sogro Labão também já havia mudado o tratamento para com ele. E foi nesse contexto em que Jacó vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com Jacó e vai ordenar a Jacó que ele voltasse, que ele saísse da terra de Labão e que ele voltasse para a terra de seus pais. O Senhor também vai garantir para Jacó que Jacó não iria sair dali sozinho, mas que Deus estaria com Jacó, que a presença do Senhor estaria com ele naquele lugar. E a ordem de Deus para Jacó, ela estava em consonância também com a sua promessa, a promessa que Deus fez a ele naquele momento, naquela passagem em Gênesis 28, que está no canal aí, nós já estudamos sobre Gênesis 28, onde vai aparecer uma escada do chão até os céus, e uma escada que Jacó vai ver, e ali ele vai ouvir a voz de Deus, fazer com ele um chamado, e o Senhor prometeu para ele naquele instante, Gênesis capítulo 28, no versículo 15, o Senhor vai dizer para ele: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, aleluia, e te farei voltar à terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei, aleluia, referido. Portanto, a partida de Jacó rumo à terra prometida, aonde seus pais tinham habitado, onde seus pais habitavam, como peregrino, ocorreu em uma resposta também ao chamado de Deus na vida de Jacó. Deus permaneceu fiel às suas promessas na vida de Jacó, mesmo diante de todas as falhas e debilidades da vida de Jacó, Deus vai se manter fiel a ele. A Bíblia diz que se nós formos infiéis ao Senhor, todavia Ele se permanece fiel à sua palavra e à sua vontade, porque Deus não nega a si mesmo. Deus é imutável, a sua palavra ela não muda. Quando rapidamente Jacó vai comunicar isso a Raquel e Leia, as suas esposas, dizendo sobre a sua partida, e também ele vai lembrar as suas mulheres de como o pai dela tinha tentado prejudicar prejudicar ele naquela situação de trabalhar para pagar 7 anos por uma, mais 7 anos por outra, e vai mostrar para elas que apesar de todo aquele trabalho árduo, que toda a prosperidade que ele tinha não era porque ele tinha roubado, não era porque ele tinha tomado de Labão, mas é porque ele tinha trabalho arduamente por aquilo. E também porque as bênçãos do Senhor eram sobre a vida dele. Ele vai dizer, ele vai apontar que tudo que ele tinha era a bênção do Senhor. O motivo da prosperidade dele naquela terra não era porque ele tinha tirado de ninguém, é porque Deus estava com ele. A nossa prosperidade, aquilo que nós queremos alcançar, quando nós colocamos Deus na frente, Deus abençoa as nossas vidas. Deus é quem abre porta.
Deus é quem fecha a porta. Deus é aquele que nos dá vitória em meio a qualquer circunstância. A Bíblia vai dizer que Raquel e Lia, elas vão concordar com Jacó e vai expressar um sentimento de reprovação diante das atitudes de seu pai. Diante das atitudes de Labão, elas vão mostrar uma reprovação e também vai reconhecer que o comportamento desonesto na vida de Labão, o comportamento desonesto dele, tinha ficado também sujeito a um castigo de Deus. Tinha ficado sujeito a um castigo divino e por isso Deus também havia tirado aquilo que era de Labão e dado a Jacó como recompensa de todo o trabalho de Jacó. Né? A Bíblia vai dizer que Jacó vai sair daquelas terras. Com a aprovação das suas esposas, ele vai sair daquela terra. E ele vai sair daquela terra sem que ninguém percebesse. Sem que ninguém perceba, ele vai sair daquela terra. Ele juntou toda a sua família, todos os seus bens. E ele vai sair de Padã-Arã, vai partir de Padã-Arã rumo à terra de Canaã. Antes da saída, a Bíblia vai dizer que Raquel ela vai pegar alguns ídolos do seu pai. Alguns ídolos domésticos do seu pai. E nós vamos ver a consequência disso um pouco mais à frente. Mas a Bíblia também vai registrar que Labão vai descobrir a fuga. E quando Labão é avisado da fuga de Jacó, ele vai reunir os seus irmãos, ele vai sair ao encalço de Jacó, né? Vai sair ao encalço dele. E depois de 7 dias de jornada, Labão alcançou Jacó nas montanhas de Gileade. Ele vai alcançar Jacó nas montanhas de Gileade. E o texto indica claramente que Labão ele possuía superioridade militar em relação a Jacó. Ele possuía uma superioridade militar, mas ele não contava que Deus estava com Jacó. Deus é quem protegia o filho de Isaac. Deus é que estava com Jacó e toda a sua família. A prova disso é que durante a noite, enquanto Labão estava dormindo, o Senhor vai lhe aparecer a ele em sonho e vai ordenar que não falasse nem bem e nem mal para Jacó. Deus vai ordenar a ele, você não vai falar nem bem e nem mal a Jacó. E quando Labão ele vai chegar até Jacó, ele vai questionar por que ele saiu daquela forma. Por que ele saiu da sua casa como um fugitivo, sem ter dado a oportunidade de despedir. Ele vai abordar Jacó dessa forma. Por que você saiu sem me dar a oportunidade de despedir? Nesse ponto, é possível perceber que Labão ele acreditava, né, que suas filhas tinham sido coagidas com Jacó para partir. Ele acreditava que Jacó tinha forçado as suas filhas aí com ele para partir. Labão também avisou a Jacó que tinha poder em suas mãos para fazer mal a ele. Jacó vai dizer, eu tenho poder nas minhas mãos de lhe fazer mal, mas que havia sido impedido por Deus. E ele vai revelar, Deus apareceu e Deus falou comigo que não lhe fizesse mal. Então não farei por obediência ao Senhor. Além disso, Labão também vai questionar Jacó sobre o furto dos ídolos. E do ídolo que Raquel já tinha furtado da casa de seu pai. Então Jacó vai explicar a Labão que teve medo da sua reação. Eu saí dessa forma porque eu tive medo da sua reação. E o medo de Jacó era razoável, pois pelo mesmo últimos 20 anos, ele tinha visto, ele via Labão como aquele que tentou prejudicá-lo. Em 20 anos que ele permaneceu com Labão, ele sempre olhou para Labão como aquele que tentou prejudicar ele. E Labão tinha tentado fazer assim. Tinha tentado enganar Jacó. Né? Quanto aos furtos dos ídolos, Jacó não sabia que Raquel havia feito. Ele deu permissão que Labão fizesse uma revista geral, uma procura, né, a todas as imagens que foram furtadas. E Labão vai revistar as tendas de Jacó, Lia, de Leia e das suas servas. Né? Lia de Jacó e das suas servas. Ele também procurou na tenda de Raquel, mas não achou nada. Na verdade, nesse texto, Raquel tinha tomado os ídolos colocados na sela de um camelo e vai sentar em cima da sela. Ela vai colocar os ídolos na sela do camelo e vai sentar sobre os ídolos. Assim, quando Labão entrou em sua tenda, ela alegou não poder se levantar por estar no seu período menstrual. Ela usou essa artimanha ali para não sair daqui do seu lugar e não revelar que ela tinha roubado os ídolos. Depois que Labão não encontrou nada, né, entre os bens de Jacó, o desentendimento de ambos chegou ao seu auge, né, e o texto bíblico vai dizer
que Jacó ficou irado e questionou Labão da sua conduta desonesta, expondo um conflito, né? Expondo aquela questão das imagens como um conflito que poderia ser resolvido num procedimento legal. E Jacó vai ficar irado, né, quando Labão vasculha tudo e não acha os ídolos, e ele acreditava que Labão tinha inventado essa história, né? Jacó mais de uma vez tentou reconhecer que se não fosse pelo cuidado do Senhor, ele vai deixar isso claro, se não fosse pelo cuidado do Senhor, Labão lhe tinha tirado tudo, né? Vai deixar isso claro para Labão, que se não fosse Deus na vida dele, Labão tinha tirado tudo dele, né? Diante da queixa de Jacó, Labão se manifestou todo o seu caráter ganancioso. Ele vai manifestar todo o seu caráter ganancioso. Ele simplesmente declarou que tudo lhe pertencia, tudo era dele, né? Isso mostra que o medo de Jacó era real, que o medo de Jacó era justificável, porque Labão achava-se dono de tudo e Jacó não tinha nada, sendo que os dois tinham já feito um acordo. Está aí no capítulo de número 29, o capítulo de número 30 vai falar sobre esse ocorrido entre os dois. Contudo, Labão vai propor a Jacó fazer um acordo. Ele vai propor a Jacó um acordo. Um acordo consistia, né, basicamente num tratado de não agressão entre os ambos. Não houvesse uma agressão entre os ambos. Os dois se comprometeram a não prejudicar um ao outro, né? Esse é um acordo que os dois vão criar. E uma aliança ali naquele momento foi sancionada, conforme o costume da época. Uma coluna de pedra foi erguida e nomeada, uma refeição consagrada e consumida ali naquele lugar, e o juramento foram feitos, né? E os juramentos foram feitos ali de que não haveria nenhuma agressão e que nunca um tentaria prejudicar o outro. Interessante perceber que essa atitude, né, secrética de Labão durante o juramento, né, aparentemente ele tentou comparar e igualar o Deus de Abraão com o Deus de Naor, com o Deus de Terá, né? Nesse sentido, Labão, que era um homem pagão, considerava o Deus de Abraão comum entre os deuses da sua família. Era comum, era mais um Deus no meio da sua família. E aqui vale lembrar que Terá, o pai de Naor e pai também de Abraão, provavelmente era um adorador do deus sumério, né? O deus da lua, que era um deus daquela região ali de Ur dos Caldeus. Seja como for, Jacó não adotou a mesma comparação que Labão e fez um juramento que distinguia claramente o verdadeiro Deus de Abraão, de Isaac, né? Depois de todas essas coisas, Labão se levantou na madrugada e se despediu da família de Jacó, né? Se despediu de Jacó, se despediu das suas filhas, se despediu dos seus netos, e aí ele voltou para a sua casa. Algumas pessoas acreditam, alguns estudiosos acreditam que este foi o último contato entre os parentes de Abraão em Canaã, na Mesopotâmia, né? Um último contato que houve ali, né? Então, mais um vídeo aí para a sua edificação. Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas, e que possamos juntos aprender a palavra do Senhor, né? Brevemente estaremos aí também com o capítulo de número 32 da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe em nome de Jesus.